Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Epáfras, que era dentre os irmãos em Colosseia, um servo de Jesus Cristo, visitou Roma enquanto Paulo estava na prisão. Paulo, então, recebeu conhecimento de uma heresia perigosa que mais tarde veio a ser conhecida e hoje é conhecida como o gnosticismo. Então Paulo, na carta aos Colossenses, abordou esse assunto nesta epístola. Quando ele fechou essa carta, na conclusão da carta, Paulo enfatizou 3 princípios de viver, de como vivermos como cristãos. E, digamos assim, foi um apelo de Paulo à Igreja para focar nestes 3 pontos, nomeadamente oração, sabedoria e cuidado com as nossas palavras. Este apelo especial de Paulo é igualmente aplicável à Igreja de Deus a qualquer altura e particularmente hoje em dia. E por isso hoje vamos analisar num detalhe um bocadinho mais focado estes 3 pontos, estes 3 princípios e como os podemos aplicar na nossa vida. Isto é na secção de Colossenses, capítulo 4, versículos 2 a 6. E por isso então vamos ler esta secção. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai, ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os outros que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Perdão. Esta é a secção que eu vou abordar hoje. Então vamos começar no versículo 2. Colossenses 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Queridos irmãos, perseverai vem da palavra proskartero, 43, 42 de Strongs, que significa para estarmos sempre atentos, para perseverarmos e não desistirmos em oração ou na oração. Vejamos, por exemplo, em Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, mas nem respeitava em ninguém, a homem nenhum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha casa
contra o meu adversário. E o juiz não tomava atenção, mas por causa da contínua perseverança, sem desistir desta viúva, o juiz respondeu a esse pedido. E por isso, quando estamos a ler aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverar na oração, é ao longo deste método que precisamos de perseverar na oração. E também, aqui diz, vigiando, isto é, dando atenção para oportunidades para orar. Perseverai na oração e vigiando com ações de graça. Queridos irmãos, precisamos de orar regularmente e constantemente, privadamente, com a família, de acordo com as estações. Precisamos estar, orar, vigiando com ações de graças. Leiam comigo, se faz favor, também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Versículo 18. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Precisamos de orar sem cessar. Precisamos de um espírito, de uma atitude de estarmos orando continuamente. Sim, temos as orações privadas, mas além disso precisamos de estar num espírito humano, numa atitude de oração contínua. Leiam também, se faz favor comigo, em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Os nossos pedidos a Deus, as nossas orações a Deus, precisam de estar misturadas com gratidão. Gratidão é uma atitude muito importante perante Deus. Seja qual for o desafio, a situação de saúde, seja qual for a sua necessidade, há sempre algo para estar grato a Deus. Precisamos estar gratos, seja por que for, por exemplo, pela providência, pela saúde que tínhamos e pelos dias que tivemos de boa saúde, agradecendo. Devemos estar gratos quando Deus nos protege. Ele nos tem protegido em muitas ocasiões. Provavelmente, às vezes, nem demos graças a Deus quando isso aconteceu. Não é tarde demais de dar graça agora. Não é tarde demais de dar graça agora quando tínhamos boa saúde. Precisamos dar graça pelo perdão. Pelo perdão que Deus nos oferece através do sacrifício de Jesus Cristo. Seja ainda os maiores pecados.
precisamos de estar gratos. Vejam também 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Precisamos em tudo de dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isto está a entrar na nossa mente profundamente, que precisamos de ter gratidão. Queridos irmãos, até um dos sacrifícios em Levíticos, que é um sacrifício pacífico, tem um simbolismo de gratidão. Leiam comigo, se faz favor, em Levítico capítulo 7. Levítico capítulo 7. Aliás, se forem ler do capítulo 1 ao capítulo 4 ou 5, está a falar de um certo número de sacrifícios. E um deles é o sacrifício pacífico, que é descrito em capítulo 3. Mas agora, no capítulo 7, detalha ou dá um detalhe mais específico acerca desta oferta pacífica. E então, se lermos no versículo 11 a versículo 15, diz: esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer esta oferta pacífica por ação de graças. Sim, porque há praticamente aqui, nesta secção, mencionado duas razões do sacrifício pacífico. Um é no versículo 12, se fizer por ação de graças. O outro é no versículo 16, se o sacrifício, a oferta pacífica, for por um voto ou uma oferta voluntária. Por isso, continuando então a ler no versículo 17, se a oferta pacífica for por ação de graças, e por isso vemos que uma das razões principais da oferta pacífica, destes 5 tipos de sacrifícios, um deles bem sendo a oferta pacífica. Se fizer isso por ação de graças, então várias instruções acerca desse sacrifício. O ponto é que naqueles sacrifícios que Deus determinou como ofertas de aroma agradável, que são uma coisa que agrada a Deus, a oferta pacífica por ação de graças é uma dessas. Por isso, irmãos, precisamos de estar a orar, misturando as nossas orações continuamente com gratidão. Com gratidão. E outro ponto, as pessoas às vezes perguntam, mas ajuda-me a orar. Como é que eu posso orar? Então vamos ver isso em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou, dizendo: quando orares, dizei. E aqui está o ensino de Deus, de Jesus Cristo.
o Filho de Deus a dizer, dando-nos umas dicas, digamos assim, umas boas dicas para como orarmos. Em primeiro lugar, está a direcionar a oração ao Pai. Por isso, de uma maneira geral, estamos aqui a ver um modelo de oração. Um modelo. Não estou a dizer que todas as orações nossas devem seguir este modelo, mas devemos de pensar acerca deste modelo para ver, estamos de facto a orar corretamente. E neste modelo, a primeira coisa que diz aqui é que devemos direcionar ao Pai, ao nosso Pai, e também, isso vemos, por exemplo, em Mateus, onde repete esta oração, e que está a demonstrar um relacionamento de família, que Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Depois, vemos aqui 7 pedidos que devemos fazer nesta oração. O primeiro pedido é: santificado seja o teu nome. Isto é, o nome de Deus, o que Deus é revelado, como nós tratamos Deus, como nós celebramos, porque é como nós dizemos, olha, esta pessoa tem um bom nome. Quer dizer, que representa o caráter dessa pessoa. Esta pessoa tem um bom nome. Não é só dizer, olha, temos que usar esta palavra. É o caráter. E por isso, que santificado seja esta reputação, este bom nome do Pai. E por isso nós devemos fazer tudo para a honra e glória do Pai. Porquê? Para que o nome dele seja glorificado. E depois o segundo ponto diz, venha o teu reino. Isto é um assunto que, por exemplo, durante a festa dos tabernáculos, abordamos em grande detalhe acerca do reino de Deus na terra, do maravilhoso mundo da amanhã, do milénio, e também que o reino de Deus, o governo de Deus esteja a governar nas nossas vidas, as nossas ações. E por isso inclui nestas orações petições acerca do sucesso da obra de Deus na terra, para que possamos pregar o Evangelho, para que haja união e unidade na Igreja, para que Jesus Cristo venha e nós estejamos prontos para governar com Ele, para o reino de Deus vir. E o reino de Deus inclui aqueles governantes que são os santos e nós temos que nos preparar para isso. Queridos irmãos, a nossa única esperança neste mundo é a vinda de Cristo. E depois diz, a terceira petição, venha o teu reino. Precisamos de obedecer às leis de Deus e fazer o que é agradável a Ele. Queridos irmãos, isto é o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade é que nós venhamos a fazer a vontade de Deus na terra. Queridos irmãos, isto é tudo parte da grande sabedoria de Deus, da vontade dEle. Que a vontade dEle seja feita. Às vezes não entendemos a vontade de Deus, principalmente quando estamos doentes.
Às vezes é difícil. E por isso temos que respeitar a vontade dele, entender que tudo tem que ser feito de acordo com a vontade dele, e às vezes não é quando nós queremos, é quando ele decide fazer isso. E por isso precisamos, uma vez mais, demonstrar gratidão pelo que ele tem feito e pelas benções que recebemos e que ele tem dado e dará e fará. Depois, a quarta petição é: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Está claro, queridos irmãos, o pão nosso significa as nossas necessidades físicas. Mas também significa o pão que vem do céu. E através deste pão, através da instrução que recebemos por Jesus Cristo, porque Cristo é o nosso pão e Ele nos dá dele, das suas características, através do Espírito Santo de Deus. E por isso está a dizer: dá-nos mais do teu Espírito diariamente, cotidiano. Se vocês lerem esta secção, no Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13, vocês verão que este ponto acerca de pão, ele está a representar, a lembrar a eles que está a falar do Espírito Santo. E por isso precisamos de pedir o Espírito de Deus diariamente. Como precisamos do Espírito de Deus? Para termos sabedoria, para termos amor e para haver paz. A quinta petição é: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Aqui vê-se que perdoar tem um relacionamento com dívidas. Aqui em Lucas capítulo 11 menciona os nossos pecados, mas em algumas traduções menciona as nossas dívidas. Pecado é uma dívida que temos que pagar. Isto é o sistema da justiça de Deus. Porquê? Porque Deus está cheio de bondade e paz, bondade e graça para conosco. E por isso, cada pecado que nós façamos é um ato de falta de gratidão, ingratidão ou rebelião. Por isso, precisamos reconhecer que Deus nos dá muitas coisas boas. E quando pecamos, ou somos rebeldes, ou não estamos a demonstrar gratidão pelo que Deus nos deu. Nós não temos nada para pagar esta dívida a Deus. E ainda menos se não demonstramos gratidão ou somos rebeldes. Muito menos, por isso, podemos nós pagar a dívida quando pecamos. Queridos irmãos, só a misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo, é que pode pagar esta dívida. E por isso vemos que ou então é a justiça ou a misericórdia.
E como lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 13, a misericórdia vence sobre a justiça. Por isso, precisamos de demonstrar que nós perdoamos a outros. Nós deixamos passar as dívidas que outros têm para conosco, outros que não podem pagar o que nós tenhamos feito de errado. Ora, se nós estamos a perdoar os outros, então Deus nos perdoará. E isso, irmãos, é uma condição que Deus dá para Ele nos perdoar. Irmãos, precisamos do perdão de Deus. E por isso precisamos de perdoar ao próximo. O sexto pedido aqui diz: e não nos deixes cair em tentação. E, queridos irmãos, em Mateus 26, 41, também diz: orem para não entrarem em tentação. Isto às vezes torna-se um ponto difícil para algumas pessoas entenderem. Mas o ponto é, de uma maneira simples, uma oração pedindo a Deus para não entrarmos na tentação. Isto é, para Deus nos guiar na direção diferente da tentação. Para não nos deixar sermos levados pelas nossas mentes carnais que nos conduzem ao pecado. E por isso estamos aqui a orar. Não nos deixes cair na tentação que é causada pelas nossas próprias mentes carnais, pela nossa própria carnalidade. E o sétimo ponto diz: mas livra-nos do mal, como lemos na Almeida Revista e Corrigida. Infelizmente foi omitido na Almeida Revista Atualizada. Mas na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida Infiel, aí diz, e este é o sétimo ponto: livra-nos do mal, ou digamos assim, do maldoso, do adversário, de todo tipo de maldade. Livra-nos disso. Leiam comigo, se faz favor, em Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Colossenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. E por isso, orando acerca, ou vigiando na oração, com ações de graças, não se esqueçam de incluir, de orar pelo ministério, pela obra de Deus. Porque diz aqui, para que Deus nos abra a porta à palavra, para que Deus abra uma porta para a palavra de Deus, para o Evangelho ser comunicado de uma maneira correta. Abrir a porta. Não é nós forçarmos isto na cabeça das outras pessoas, mas é abrir uma porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? É que nós todos somos parte do corpo de Cristo,
como se lê em Efésios, capítulo 3, versículo 3 a 6. Este é o mistério de Cristo, que todos nós vamos ser parte da família de Deus. E por isso, orando para que o ministro, a obra, a boa nova, as responsabilidades da igreja possam ser eficazes, tanto quanto possível. Em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18 e 19. Diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Porque o mundo hoje em dia não entende a boa nova do Reino de Deus. Não entende que todos nós vamos ter parte desta grande família, que será o Reino de Deus. Não entendem que Jesus Cristo virá e vai trazer paz à terra. Dizem que entendem. Mas se entendem, então por que estão envolvidos na politiquice deste mundo? É uma boa pergunta, não é? Vejam em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E assim, este é um ponto importante. Agora vamos então continuar a ler em Colossenses, capítulo 4. Nós acabamos de analisar em um bocadinho maior detalhe este primeiro ponto de oração. Este apelo de Paulo aos colossenses para orarem. E agora vamos ler o versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. Portai-vos com sabedoria. Algumas versões dizem andai com sabedoria. Isto é, portar, andar, representa o nosso próprio comportamento, como nos ordenamos, como nos portamos. Estamos a atuar de uma maneira reta e honesta, numa conduta reta e honesta. Estamos a atuar com grande integridade. Estamos? Leiam comigo, se faz favor, em Provérbios 10, versículo 9. Provérbios 10, versículo 9. Provérbios 10, versículo 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Queridos irmãos, se andamos no caminho direito, não vamos ter insegurança com Deus. Mas se andamos em problemas, em dificuldades, em conduta que não são corretas, quando temos estes problemas, as dificuldades, isto é, somos insensatos no que dizemos, como lê, por exemplo,
no versículo 8 de Provérbios 10 e no versículo 9, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Vai ser apanhado mais cedo ou mais tarde. E por isso, precisamos de andar com integridade. Precisamos de andar, como diz em Colossenses capítulo 4, versículo 5, com sabedoria com os que estão de fora. Para com os que estão de fora. Para os que não são crentes, na verdade. Estamos a portarmos-nos de uma maneira que seja sábia à frente das pessoas que não estão na igreja, para eles não terem uma opinião desfavorável acerca do Evangelho, acerca da igreja. Estamos a ter cuidado com o que fazemos e com o que dizemos. Estamos a atuar com sabedoria e prudentemente. Vejam Provérbios capítulo 4, versículo 7. Provérbios 4, versículo 7. A coisa principal, ou o princípio da sabedoria, a coisa principal, como diz na Almeida Corrigida e Fiel, é a sabedoria. Adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria, digamos assim, é o ponto final do uso do nosso cérebro, do uso do nosso raciocínio, do uso da nossa cabeça. Mas temos que entender o que se passa. Sim, temos muito conhecimento por aí, muitas coisas que sabemos, mas estamos a entender porque é que a pessoa disse isto ou disse aquilo. Estamos a entender a razão porque é que a pessoa disse ou não disse, corretamente ou não incorretamente. Não estou a justificar, mas estou a dizer, estamos a entender o que é que está atrás disto. Muitas vezes, quando há argumentos, é porque eu, ou esta pessoa, eu estou a forçar a minha maneira de ver na outra pessoa. E, queridos irmãos, entendimento não é forçar nada, é entender a outra pessoa. E se há muitas coisas, muito conhecimento por aí, mas temos que entender. E depois que o entender, atuar com sabedoria. Por isso, para sermos sábios, precisamos de entender primeiro. Por isso é que diz, a sabedoria é a coisa principal. Mas adquire o entendimento para poder ser sábio. Em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 14. Tiago, capítulo 3, versículo 3 a 14. Quem entre vós é sábio e inteligente? Por isso estamos a falar, sabedoria é uma coisa da mente. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder. Isto é, andando na sabedoria, conduzindo-nos na sabedoria, portando-nos na sabedoria. E por isso é que diz, mediante com digno proceder às suas obras. Mas se tens inveja ou se tens sentimento facioso, isto não é sabedoria,
É uma coisa demoníaca. Pois se há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Queridos irmãos, precisamos de entender o que é a mansidão de sabedoria. Quando há inveja e quando há um desejo de seguir a minha própria maneira, a minha maneira de ver. Isso não é sábio, porque não estamos a buscar entendimento, não estamos a usar a mansidão, a humildade e mansidão que é necessária para sermos sábios. Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós. Ou, noutras palavras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Como diz na Almeida Corrigida e Fiel e na Almeida Revista e Corrigida. O espírito do homem tem ciúmes, tem inveja, quer a sua própria coisa. E por isso é que lemos que temos que nos submeter a Deus. Leia no versículo 7 de Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando não somos humildes, quando não temos esta mansidão que é necessária na sabedoria, estamos a jogar o jogo do adversário. Pensem bem. Pensem bem. Chegai-vos a Deus, versículo 8, Tiago 4, e Ele se chegará a vós. Purifica as mãos, pecadores, porque estão a pecar quando não estão a fazer isto, quando não são humildes, quando não são mansos, quando estão a disparar sem entendimento. Limpai o coração. E agora está a dizer, cuidado com o nosso coração. Temos um coração limpo. Limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Porquê? Por causa destas atitudes, há divisões, há zangas, há guerras. É o que diz no versículo 1 do capítulo 4. Porque é que há guerras e contendas entre vós? Porquê? Por causa desta falta de mansidão, de humildade, que é importante parte da sabedoria. Crítico. Afligi-vos, lamentai e chorai. Porquê? Porque estão a causar problemas na família. Na sua família. Às vezes pensamos, porquê é que ninguém é meu amigo? Já pensamos que talvez seja um fruto da nossa conduta e como nós reagimos e que precisamos de mudar? Ou não estou a justificar que o outro tenha dito qualquer coisa correta, não, mas qual é a minha reação? Eu tenho poder sobre mim mesmo para ter cuidado de não reagir de uma maneira, como diz aqui, que não é pacífica. Estamos a reagir com ira, não é pacífica.
Por isso, purificai as mãos, afligi-vos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Porquê? Porque há falta de humildade. E por isso diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele então vos exaltará. Oh, como é difícil, porque eu estou certo, os outros estão errados. Queridos irmãos, versículo 11, não falei mal dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga ao seu irmão, olha, na igreja não há nada pessoas que sejam boas, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Cuidado, porque você está a falar mal do irmão, ou julga ao seu irmão, você está a falar mal da lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus diz, ama o próximo. E você não está a amar. Mas você está a dizer, não, eu não estou a fazer nada errado. Então você está a dizer que a lei de Deus está errada. E por isso você está a julgar a lei de Deus. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Cuidado. E depois, continuando, em Colossenses, diz, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitai as oportunidades. Estamos a aproveitar cada oportunidade com cuidado, para fazer bem àqueles que estão fora e assim poder pregar o Evangelho. Como? Através do nosso exemplo. Através do ponto que somos uma luz. Salmos capítulo 90. Vejamos Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. O Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Precisamos de pedir a Deus para nos ajudar a contar os nossos dias. Queridos irmãos, os nossos dias estão contados. Veja em Salmos 37, versículo 18. Salmos 37, versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Deus sabe quantos dias você tem. A herança deles permanecerá para sempre. Deus sabe quantos dias tem. Você então está a usar a oportunidade. Por quê? Porque a sua vida está como nesta ampulheta. E esta areia está a passar. E já tem pouca areia. E por isso, estamos a aprender que os nossos dias estão contados. E por isso, estamos a usar cada oportunidade que tenhamos para fazer tudo da maneira correta. Não vale a pena irar-me ou estar zangado. Preciso de me controlar. Sim, estou aborrecido, triste por isto ou por aquilo que acontece no mundo, mas precisamos de ter cuidado como reagimos. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21. Efésios 5, versículo 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais,
não nécios, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, isto é, tendo cuidado com o tempo. Os nossos dias estão contados. Use cada oportunidade, porque os dias são maus. Use o que sabe com cuidado. E agora vejamos a última parte aqui de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Como é que é a nossa palavra? Com graça? Como é que dizemos coisas? A nossa fala é graciosa? O que nós dizemos, o que nós escrevemos é com graça? Proporciona uma alegria, um prazer, um deleite, uma doçura, um charme, uma beleza? Você fala com graça? Você demonstra uma boa vontade, uma benevolência, um favor para com os outros? Você demonstra um agradecimento por benefícios, serviços e favores? Você está a ter uma cortesia na sua conversa, na sua maneira de falar, no que você diz, no que você escreve? Precisamos ter cuidado com o que dizemos, como falamos. Em Tiago, voltando a Tiago, capítulo 3, está a falar da língua. Em Tiago, capítulo 3, irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber meu juízo. Cuidado, não queiram ser o líder e o mestre, porque o juízo é mais profundo. Mas, de qualquer maneira, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Eu tropeço, você tropeça. Por isso temos que perdoar uns aos outros. Temos que perdoar uns aos outros. E se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão. Mas isso não é uma desculpa. Não é para apontar ao outro. É para olhar para mim, para você próprio. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o seu corpo. E depois está a falar dos navios, isso tudo, mas olha assim no versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma fagulha. Queridos irmãos, uma fagulhazinha pequena pode causar um incêndio florestal gigantesco. Vocês veem, por exemplo, em Portugal, estas grandes queimadas. Muitas vezes é uma fagulhazinha. Uma fagulhazinha que começou este fogueira enorme que causa 1001 problemas. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Queridos irmãos, e está claro, entendemos que inferno significa a morte eterna.
Mas a língua é fogo. E diz, contamina o corpo inteiro. O que dizemos vai destruir o relacionamento na sua família, entre pais e filhos, irmãos e irmãs, vai destruir, vai causar um fogo que depois é difícil de apagar. Cuidado com a língua. A língua pode destruir o relacionamento nas famílias, o relacionamento na família espiritual, que é a igreja. E uma vez que já saiu da boca, não pode parar o efeito. É um veneno que causa a morte. A língua, versículo 8. Porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Da segunda morte. E por isso precisamos ter cuidado. E ter cuidado com e usar esta mansidão de sabedoria. E depois diz também, aqui em Colossenses, temperada com sal. O sal dá sabor, é agradável ao paladar, preserva da corrupção e torna saudável. Nós somos o sal da terra, como Jesus Cristo disse em Mateus 5,13. Somos realmente. A nossa fala realmente com este paladar, com esta temperação temperada com o sal, é a nossa fala agradável ao próximo ou causa divisão? Em Provérbios capítulo 15, versículo 26. Provérbios 15, versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Aqui vê-se uma poesia hebraica. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas são aprazíveis. Porquê? Porque da abundância no coração fala a boca. Vocês leem isso em Mateus 12, 34. E por isso, estes pensamentos, estas coisas, os desígnios do mal, este coração com coisas erradas, vai sair pela boca. E por isso abomináveis são para o Senhor essas palavras. As palavras do mal. Porque vêm das suas intenções do coração. Porque como lemos em Mateus 12, 34, como disse, da abundância no coração fala a boca. Por isso, irmãos, eu não estou a dizer para você olhar para o próximo. Infelizmente, muitos dizem, olha, aquele. Eu estou a dizer, irmãos, olhemos para nós mesmos. Estou a rogar, estou a pedir, por amor de Deus, olhem a você próprio. A minha fala está temperada com sal?
Em Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração é corrupto. Como é que está o nosso coração? Infelizmente, queridos irmãos, as pessoas olham para outros, começam a julgar os outros, como mencionei há pouco, de Tiago, capítulo 4, versículo 11. E por isso, o apelo de Paulo, em Colossenses 4, versículo 2 a 6, dizendo que precisamos continuar na oração, dizendo que não devemos ser negligentes em orar, devemos de misturar a oração com gratidão e pensem e considerem esta oração modelo de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a necessidade de termos grande integridade com sabedoria, buscando entendimento e humildade, para que a nossa luz seja vista por outros, não para as minhas próprias coisas, mas para as coisas de Deus, para, de facto, sabermos que os nossos dias estão contados e por isso estamos a pensar nisto, como atuamos, o que dizemos e, finalmente, temos cuidado com o que dizemos, mas não só o que dizemos, como o dizemos. Como dizemos, porque a língua pode causar um fogo que vai, possivelmente, destruir o corpo. Seja isso você, seja isso a sua família, seja isso a família na Igreja de Deus. Cuidado, cuidado, porque uma vez que sai da boca, você não pode puxar para trás. Precisamos ser o sal da terra, precisamos ter cuidado, precisamos de analisar o nosso coração e por isso analisar a cabeça com sabedoria e analisar o coração com o que sai da boca. E por isso, irmãos, este apelo de Paulo para nós hoje é muito válido. Tomem atenção à oração, à sabedoria e às vossas palavras.